Olá, crianças, tudo bem? Mais uma aula de arte e para nossa aula de hoje vocês já estão vendo aqui na minha mesa que tem bastante materiais para a gente separar. Vou pedir para você separar, além dos materiais como o caderno, que a gente já usa, e os lápis de cor e tudo mais, vou pedir para você procurar aí na sua casa papéis de qualquer tipo. E quando eu falo papéis de qualquer tipo, é qualquer tipo mesmo. Pode ser uma embalagem, uma sacolinha que já foi usada, de repente folhas de revista que tem uma cor legal para você usar, calendário velho, de repente embalagens que você possa usar, abrir a embalagem e poder aproveitar. Enfim, veja os materiais que são mais legais e que você possa realmente utilizar. Não pegue nada sem autorização de alguém. Vou pedir para você separar tesoura, de preferência sem ponta, lembram que é com ponta mais perigosa para a gente usar, cola ou fita adesiva, uma caixa de papelão de qualquer tamanho. Eu trouxe essa aqui, eu só tinha essa daqui, tá? Mas de qualquer tamanho, de preferência vazia, limpinha. Pedi ali para você separar uma bolinha de qualquer tipo. Eu tenho aqui uma de ping-pong, pode ser bolinha de gude, pode ser bolinha de qualquer tipo, mas que ela possa ser colocada dentro da sua caixa, não pode ser uma bola maior do que a caixa que você tenha. E vai ficar a minha sugestão aí para vocês terem uma lanterna, pode ser uma lanterna convencional ou pode ser a lanterna do celular também. Vai ficar muito legal se vocês tiverem uma pessoa para trabalhar junto com vocês hoje. Bom, vou dar um tempo para vocês juntarem todo esse material e a gente já começa.
falei para vocês daquela ideia da repetição das formas, das estruturas modulares, aquilo que se repete, né, na paisagem da cidade. Nós fizemos aquelas composições lá, dobrando o papel, recortando o papel. A gente viu que cada módulo, cada pedacinho, cada retângulo ficou com a sua forma própria. Então aqui eu trouxe para vocês verem essa primeira imagem ali, né, de como esses módulos se repetem nesta paisagem, né? De cara a gente já coloca os olhos e já vê que são prédios e são janelas. Em algum momento o nosso olho para observar alguma mudança aí, né, nesse modulado aí, né, tem alguns lugares em que realmente existe uma quebra aí nesse equilíbrio, nessa estrutura. E na segunda imagem eu já trouxe aí também elementos modulares, mas que eles não são bem exatamente iguais uns aos outros. Porque aqui nessa segunda ideia eu já estou me aproximando de uma outra ideia da arte, que são as instalações. Então aqui nós estamos vendo várias gaiolas penduradas, né, nessa estrutura, nessa rua aí. Então justamente trazendo essa quebra, né, dessa estrutura modular aí, mas não deixa de ser também uma repetição de formas como a gente está acostumado. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, essa diferença aí dessa instalação, né, e como é que ela se comporta no espaço, vamos relembrar então o que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos a instalação da artista Eliane Prolich, né, ou Prolich, eu nunca sei a pronúncia certa dessa artista, mas ela traz então essa ideia de instalação, para a gente entender essa ideia do tridimensional, de um objeto artístico que vai invadir esse espaço, ele vai se comunicar com o espaço de uma forma diferente, de uma pintura e até mesmo de uma escultura, como nós vamos ver adiante. Então aqui no caso da instalação, esses elementos eles conversam com o espaço e convidam a interação do espectador de uma forma diferente. Não é só contemplativo. Então aqui no caso do atravessamento, né, que a Eliane traz pra gente, ela justamente convida o espectador a atravessar essa instalação artística, a sentir, né, como é que o chão, se ele se modula ao passo das pessoas, o que o nosso olhar percebe nessa instalação, se a gente consegue tocar e ver a textura do material, se ele é frio, se ele é quente, se ele tem alguma interação, e o que atravessa aí, né, o nosso olhar atravessando essa estrutura metálica que tanto aparece também na cidade. Preciso que vocês entendam também o que é uma escultura, que também tem essa ideia do tridimensional, que é diferente de um desenho, que é diferente de uma fotografia, que é diferente de uma pintura que a gente observa na parede. Então aqui numa escultura, por exemplo, nessa escultura que aqui se apresenta como uma fotografia, porque é o meio que nós temos, né, o meio da videoaula, mas a gente consegue encontrar essa escultura na praça e a gente consegue percorrer essa escultura todos os ângulos e perceber esse tridimensional, essa forma que ela tem e que ela lembra muito o corpo humano. Essa é uma característica bem interessante do trabalho desse artista que é aqui do Paraná, que é o Zaco Paraná, um artista bem importante da arte paranaense. E nesta obra, que é bem famosa, e ele tem outras obras famosas pela cidade, mas aqui a gente consegue perceber no trabalho do Zaco essa ideia do movimento, né? O movimento do semeador ali colocando a semente na terra. Então a gente está percebendo o trabalho desse semeador, a gente consegue ver que ele tem esse gestual de trazer a semente que ele está carregando ali na frente e semeando o caminho que ele passa. É claro que essa escultura não vai sair do lugar, mas aqui a gente percebe então a pesquisa do artista. Ele usa muito de fotografias de pessoas se movimentando para daí chegar no seu ateliê, esculpir o material e trazer essa ideia aí do tridimensional pra gente. Então, uma escultura muito importante da história da arte do Paraná. Mas também existem outras formas mais contemporâneas e que nós já vimos em outras aulas também, como essa escultura do Amílcar de Castro, né? Que aqui ele já vai trazer uma outra ideia de compor no espaço. Então aqui ele não quer trazer essa materialidade do corpo humano aqui, mas ele também traz uma ideia de movimento. E como é que ele vai trazer essa ideia de movimento? Através da linha, através do corte, através da dobra que ele vai produzir nesses materiais. Aliás, isso é bem interessante de pensar também em todos esses trabalhos, tanto das esculturas que eu trouxe para vocês, quanto das instalações
anteriores que os artistas eles percebem as qualidades expressivas dos materiais. Isso é muito importante, muito interessante para a gente entender um pouquinho do que o artista faz. Então, para fazer aquela primeira escultura lá, o Zacco provavelmente ele modelou aquilo em argila para depois trabalhar com o bronze. Já o Amílcar de Castro, ele explorou as possibilidades da placa de ferro. E como é que ele vai trabalhar com esse ferro para ele conseguir aquela materialidade que a gente viu ali? A gente vai trabalhar hoje com o material que a gente tem, que eu pedi para vocês separarem aí os papéis. Então, a gente vai pensar, por exemplo, num papel ou nos papéis que vocês separaram aí, que qualidades expressivas eles têm? Então, primeiro, a primeira coisa que a gente enxerga é a cor, não é verdade? Então, a cor é a primeira coisa que nos atrai quando a gente vai escolher uma embalagem, quando a gente vai escolher um papel para trabalhar, enfim. Então, aqui, por exemplo, essas imagens de revista, aqui, ó, o que me fez escolher essas folhas foi a cor. Então, uma cor que chamou muito a minha atenção e eu acabei escolhendo para a gente trabalhar hoje. Mas eu gosto também de papéis que já tem esse aspecto mais rústico, digamos assim. Eu gosto, por exemplo, desse papel craft, que a gente chama de craft, porque ele tem essa textura. Então, outra qualidade expressiva do papel, quando eu passo a mão sobre ele, eu sinto que ele é mais áspero do que aquele da revista, por exemplo. Eu posso explorar também outra qualidade. Eu posso ver qual deles que é mais maleável, qual deles que vai se comportar melhor dependendo do que eu fizer. Então esse aqui é um pouquinho mais firme do que, por exemplo, o papel de revista. E esse aqui é mais fininho ainda, ó. Ele é mais maleável ainda, mais delicado. Qualquer coisa, dependendo do que eu fizer com ele, ele vai rasgar com mais facilidade. Eu posso pegar também as qualidades expressivas na textura visual, no grafismo que ele tem. Por exemplo, nessas duas aqui, ó, nesses papéis que eu separei na minha casa lá, ó. Então aqui temos um quadriculado, temos umas linhas que se repetem aqui, brancas e pretas. Então, tudo isso são coisas que eu posso ir escolhendo e que o artista também, quando ele vai trabalhar, ele pensa nessas expressividades do material. De repente, ele começa trabalhando com papel e depois ele joga para outro material. Ele pode pensar, por exemplo, como no caso da Eliane, em alguns momentos, ela pensa na transparência do material. Então, aqui eu achei essa embalagenzinha de CD aqui, ó, porque ela tem uma transparência, olha que legal, mas ela não é tão transparente, ela é ligeiramente opaca aqui. Então são coisas legais pra gente ir percebendo, porque é isso que vai trabalhando e vai modelando o trabalho do artista. Ó, na embalagem aqui, por exemplo, que eu separei, que é de pasta de dente, por dentro ela tem essa mesma cor aqui do papel craft, mas a textura é totalmente diferente. E sem falar na parte de fora, que é totalmente lisinha. Então são coisas para vocês irem observando aí no dia a dia para a gente produzir um material artístico. Bom, o que eu quero de vocês agora? Lembram daquela atividade que a gente fez na aula passada? Que a gente explorou a estrutura modular? Eu vou escolher agora para a gente trabalhar um papel mais fininho para a gente poder produzir a nossa atividade. Então eu vou pegar aqui, esse aqui é mais grossinho, deixa eu ver qual que eu vou trabalhar. Eu acho que eu vou pegar esse aqui do calendário, que ficou bem interessante, e eu vou dobrar como a gente fez lá aquela estrutura modular. Então vocês vão dobrar uma vez. Olha, hoje vai ser mais livre, vocês vão dobrar na quantidade de peças que vocês quiserem. Então eu vou dobrar aqui 2 vezes. Como ele é mais fininho, eu posso dobrar mais uma vez. E eu vou fazer uma intervenção lá no meu módulo. Eu quero que ele tenha um triângulo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vou fazer um triângulozinho em algum cantinho. Não descartem essas partezinhas que saírem do seu trabalho aqui. E vou fazer um meio círculo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Opa, espirrou pra tudo aqui. Então, o que aconteceu com o meu módulo aqui? Olha que legal nessa estrutura quadricular aqui, ó. Como ficou interessante o meu desenho. A minha estrutura modular aqui, ó. Então, eu fiz uma repetição de forma. Aqui a palavra meio que atrapalhou a textura aqui, ó. Então, já não gostei muito do resultado. Vou fazer em outro papel. Vou pegar um bem molinho aqui agora, que é esse da revista que eu peguei. Esse aqui vai dar pra dobrar muitas vezes. Veja aí o material que você tem e vai dobrando também. Dobrei 2. Mais uma vez. Nossa, vai dar pra dobrar bastante esse aqui. Esse
Esse aqui vou dobrar várias vezes, vou fazer triângulos. Vamos ver o que vai acontecer com os triângulos. Vai fazendo aí junto comigo. Lembre de não descartar essas partezinhas que sobram. A gente vai poder trabalhar com elas também. Vamos ver o que aconteceu aqui. Tirei meu triângulo. Olha aqui, ó, eu tenho um módulo, 2 módulos, 4 módulos, 8 módulos. Olha que interessante que ficou aqui. Poderia ter trabalhado com essa ideia, mas as letras aqui acabaram contribuindo com a minha composição. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Vou pegar esse papel mais firminho agora e vou dobrar menos vezes. Vou fazer um pouquinho mais simples. Vou fazer 4. E agora eu vou fazer umas tiras. Eu quero tirar retângulos compridos, porque eles vão contribuir com a minha atividade aqui. Vou tirar aqui e vou tirar aqui. Olha, eu criei um espaço aqui agora no meu módulo, hein? Acho que eu vou fazer mais um aqui. Deu vontade de fazer mais um. Vamos ver o que vai acontecer. O legal dessa atividade, crianças, é que tem algumas coisas que vão dar certo e outras que não vão dar certo. E é assim mesmo, os artistas também trabalham com essas possibilidades. Ó, guardem as tirinhas que saíram. Vamos ver. Olha que interessante aqui minha composição. Ó, eu gostei disso aqui. Ficou bem legal e me lembrou até uma escultura do Amilcar de Castro. Ele explorou a ideia do corte, mas ele também explorou a ideia da dobra. Então eu posso, de repente, deixar aqui a minha escultura. Vamos fazer uma escultura de papel aqui agora. Eu posso trabalhar com a dobra. Posso imaginar que isso aqui vai ocupar um espaço, né? Assim que ele vai brincando para explorar e trabalhar as imagens dele. Vou dar um tempinho aí para você concluir essa partezinha. Deixem tudo que sobrar do corte de vocês, que a gente vai ter a segunda parte dessa atividade. Vamos lá!
Então, crianças, agora como nós estamos pensando nas qualidades expressivas dos materiais, se eles fossem elementos lá da construção da cidade, eles teriam um volume grande, um volume maior, né? Se fosse lá na construção, no prédio, fosse uma janela, enfim. Então agora nós vamos brincar com essas possibilidades como se eles fossem construções, como se fosse uma maquete. Então você vai pegar lá as pecinhas que sobraram da sua composição. Então da minha aqui sobrou essa, eu poderia usar essa daqui também, mas eu vou mostrar para vocês as possibilidades dessas pecinhas menores. E eu vou brincar com essas pecinhas aqui, ó. Vou fazer uma composição. Vou fazer um modular aqui na minha mesa utilizando as pecinhas que sobraram. Eu posso deixar elas mais em pé. Posso pegar aqui os balõezinhos que sobraram, posso jogar aqui. E eu fiz uma composição aqui, tá? Só que agora a gente vai explorar outra possibilidade. Vou terminar minha composição aqui, porque eu senti falta de alguma coisinha aqui. O legal agora é que se você pegar uma lanterna ou a lanterna do seu celular, você vai poder brincar agora com as possibilidades da imagem e da sombra. Então, se você chegar com uma lanterna aqui, ó, você vai ver que a sua imagem vai virar a sombra, vai se transformar na sombra. E outras possibilidades de formas vão surgir aí. Então, você pode vir desse lado, você pode vir do outro lado e você tem que enxergar a sombra brincando nesse espaço. Tá? Você pode ir brincando aí com as formas que vocês produziram. Para vocês entenderem um pouquinho mais, da aula passada sobraram esses materiais aqui, ó, e eu fiz essa brincadeira aqui lá na minha mesa. E eu tirei essa foto brincando com a luz sobre essa composição. Só que eu gostei muito mais quando eu inverti a fotografia. Eu achei que ficou muito mais divertido aí a ideia. A professora Deia fez algumas brincadeiras com tiras e ela fez essa composição aqui, ó. Então ela brincou com a sombra e a sombra transformou ali essa ideia, essa composição visual bem bonita que aconteceu ali. Então agora a atividade de vocês é brincar com essa composição com os papéis na mesa e brincar também com a sombra. Se você conseguir fotografar, melhor ainda. Se não tiver, não tem problema. O importante é o olhar de vocês trabalhando agora nessa hora. Vamos lá!
legal, crianças, brincando e mexendo com esses materiais, a gente vai descobrindo outras possibilidades expressivas desses materiais, né? Como é que ele se comporta na luz, como é que se comporta no papel branco, de repente no chão, no papel colorido, enfim, dá pra a gente explorar muitas coisas. Quais formas e quais papéis que eles ficam em pé, quais não. Um papel de revista provavelmente nunca vai ficar em pé, a não ser que a gente consiga fazer uma dobradura. Enfim, explorar essas possibilidades do material. Dobra, corte, rasgar, enfim, enrolar, torcer. Tudo isso os artistas experimentam e tentam pensar nisso como expressividade dos materiais. Bom, nós temos falado então de composições modulares, então agora a gente vai juntar essas duas ideias aí que a gente está trazendo. Então a gente fez essa composição modular bidimensional, né? Então quando eu faço assim no papel, ela fica bidimensional. Mas se a gente pensasse que cada uma dessas partes aqui fosse uma escultura, fosse tridimensional, fosse um bloquinho, fosse uma caixinha. Ou se a gente pensar, por exemplo, nessa caixa que a gente separou aí, ó, ela é um módulo, né? Ela não deixa de ser um módulo quadrado, a minha é quadrada, né? No caso, não sei que caixa que vocês separaram, mas ela é modular, ela tem e ela é tridimensional, porque eu consigo perceber que ela tem a parte da altura, ela tem a largura e tem a profundidade, tá? Então essa foi a caixa que eu consegui aqui. Bom, e se a gente conseguisse imaginar esses módulos se repetindo no espaço, no tridimensional? E se a gente conseguisse imaginar também que eu pudesse explorar, como numa instalação, outros lugares? Aqui o meu módulo, eu só tenho um, mas se eles fossem 100 caixas, por exemplo, onde que eu poderia colocar? Provavelmente a gente vai pensar primeiro no chão, mas é claro que o olhar do artista sempre vai trazer uma possibilidade diferente. E que tal se a gente pensar nessas caixas penduradas no teto? Então aqui nós temos uma outra possibilidade de composição modular. Só que aqui eu vou apresentar para vocês o trabalho de um artista incrível que está trabalhando agora com as composições modulares, só que essas composições modulares se movimentam no espaço. Que coisa, hein? E além de se movimentarem, elas produzem som. Já vamos conhecer quem é esse artista, mas antes disso a gente vai fazer uma experiência. Então pega lá a sua caixa que você separou. De repente você vai explorar agora as possibilidades expressivas dessa caixa. A tampa sai fora, tá? Então eu posso perceber aqui, ó, que se eu produzir um som, ela sozinha ela não produz um som, mas se eu fizer alguma interferência nela, ela produz um som. A parte de baixo, ó, é o mesmo som? Produz o mesmo som? Provavelmente não. Se for uma caixa que tem abas, né, aquelas caixas mais comuns de transporte, se você balançar aquelas abas, produz algum som? Perceba aí, movimenta a sua caixa. Ela é pesada? Ela é leve? Né? Ela geralmente é mais leve, porque o papelão é um material super leve. E se a gente colocar algum objeto dentro dessa caixa? Por exemplo, a nossa bolinha. Se eu fizer essa bolinha paradinha lá, ó, ela não produz um som, mas se eu movimentar, eu já consigo produzir um som aqui dessa bolinha se movimentando. Eu posso fazer essa bolinha quicar nessa caixa. Será que dentro da caixa o som é o mesmo do que fora da caixa? Experimenta lá. Ficou parecido? Ficou diferente? Vai depender da sua bolinha, vai depender da sua caixa. Volta a sua bolinha lá dentro e fecha a sua caixa. E agora você movimenta. Então imagine agora essa caixinha produzindo esse som 100 vezes, ou 90 vezes, ou sei lá, multiplicando aqui, como é no caso dessa estrutura que vocês estão vendo. Ali vocês estão vendo 81 caixas suspensas e o artista que trabalha com essas composições modulares que se movimentam e produzem som é o Simon. O Simon é um artista suíço, ele é autodidata, ninguém ensinou a ele a trabalhar com arte, né? Ele aprendeu sozinho desenvolver esses materiais que ele está produzindo hoje, né?
E ele então trabalha com essas instalações e esculturas sonoras. Então, por isso que eu trabalhei com vocês o conceito de instalação e de escultura, para vocês perceberem essa tridimensionalidade do trabalho do artista, que ele mistura todos esses recursos e trabalha com esses elementos tridimensionais, como as caixas. E ele vai explorar todas as possibilidades dessas caixas, elas abertas, elas fechadas, com algum objeto batendo sobre elas, com bolinhas quicando sobre elas e todas elas aumentadas, né, numa instalação. Porque se ele trouxesse uma caixa com uma coisa acontecendo aqui, seria uma escultura. Na hora que ele coloca essa estrutura, né, nesse espaço, essas caixas conversam com o espaço, se transformando numa estrutura modular, aí eu consigo chamar de instalação. No caso dele, então, uma instalação sonora e que se movimenta. Ele utiliza muitos materiais brutos, ele gosta de trabalhar com materiais simples, então a caixa de papelão vai ser muito utilizada, mas ele também usa cartuchos de papelão, sacolas plásticas, ele vai explorando esses recursos nas suas composições. Mas além disso, vocês vão ver daqui a pouco, numa exposição que a gente vai visitar junto com outra pessoa, que ele utiliza também mecanismos, ele utiliza motores. Sabe aqueles motores, aquele mecanismo que faz um carrinho, por exemplo, se movimentar? Um carrinho de controle remoto? Ou as roldanas ou outros materiais que fazem movimento? Então ele produz esses pequenos motores em grande quantidade para trabalhar com a ideia dessa movimentação desses módulos e para produzir o som. É claro que ele também vai trabalhar com microfones e também com ventiladores. Ele vai explorar tudo o que se movimenta. Vamos conhecer então um pouquinho do trabalho dele? Eu acho que agora, para a gente visitar a exposição que ele fez em 2015, para a gente conhecer um pouquinho do material que ele utiliza, o som não vai ficar tão bom, mas eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção do que é o trabalho do Simon. Que legal, né, crianças? Como
o artista traz pra gente outras possibilidades de coisas que estão à nossa volta. Eu jamais, por exemplo, imaginaria fazer uma estrutura modular com caixas e trazer os sons como ele traz lá. E se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito mais coisas interessantes. O próximo vídeo, que é bem curtinho, então vocês vão ver então as formas como essas instalações são pensadas. Então nessa imagem ali, por exemplo, é uma instalação de caixas de papelão. Ela foi pensada nessa forma arredondada, o espectador entra dentro dela e ele vai encontrar essa vastidão aí de caixas, né, percutindo, e as bolinhas percutindo lá com motorzinhos cada uma delas, e o som é sensacional. Eu trouxe esse vídeo mais curtinho porque ele é de uma galeria de arte que fica em Abu Dhabi. E nessa galeria, no final desse vídeo, vai mostrar muito rapidinho como é que é a montagem de uma exposição do Zimon. Vale a pena a gente conhecer também. Legal, né, crianças? Realmente é surpreendente como os artistas e as galerias de arte estão voltadas para esse tipo de artista e como eles movimentam, né, o mercado de arte com coisas que exploram os nossos sentidos. Então, o legal da instalação artística é que além de trabalhar com o visual, ela também trabalha com os nossos outros sentidos. No caso aqui do Zimon, é o nosso corpo em relação ao som, ao espaço e ao som produzido. Me lembrei também de um outro artista, já falando nessa ideia do movimento, da movimentação e do som, e também dessa coisa no espaço e da luz do espaço. Eu me lembrei de um outro artista, que é o Alexander Calder. No trabalho do Calder, a gente não tem o som, mas a gente pode imaginar o som a partir dessa movimentação das peças que ele coloca. A estrutura modular, digamos aqui, dele é um pouquinho diferente. Ele trabalha com formas um pouco mais geometrizadas, mas nem sempre elas são iguais umas às outras. Então aqui ele vai explorar muito a ideia do movimento, das formas simplificadas e como é que essas formas se comportam no espaço e como é que a luz vai trabalhar junto com essas formas. Então reparem na movimentação desse mobile e como é que a luz vai trabalhar a favor, projetando sombras na parede. Esse trabalho que o Alexander Calder faz é um dos modelos de arte cinética que a gente vai também explorar em outros momentos. Eu vou terminar essa aula com um vídeo que vai mostrar então as diferentes possibilidades de exploração que os artistas contemporâneos adoram fazer. Explorar os materiais, explorar os movimentos, é muito legal de ver como os artistas trabalham com essa ideia do movimento, movimentar, sinestesia e cinética, tudo isso tem a ver com movimento. Eu vou me despedir agora e vocês vão terminar essa aula assistindo ao vídeo de arte cinética.